Temos em mente e pensarmos quais são os nossos alvos para 2016. Então, o título hoje é exatamente esse: quais os nossos alvos para 2016. Eu vou ler dois textos aqui no livro de Josué, no capítulo 1, eu vou ler os versos 6 e 7, e talvez o verso mais conhecido de Josué, capítulo 24, verso 15. Então, peço àqueles que puderem colocar-se em pé, coloque-se em pé e nós vamos ler esses três versos e depois, ainda em pé, nós vamos orar. Josué, capítulo 1, versos 6 e 7, primeiro, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então aqui, o Senhor exorta Josué, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora capítulo 24, verso 15, talvez o verso aí mais conhecido do livro de Josué e algo que marcou profundamente a vida dele. Quando falamos de Josué, lembramos disso. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então, no final do verso, a frase que Josué diz é a seguinte: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa aqui é a resolução dele, esse aqui é o alvo dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas nesse dia, e obrigado pela bênção de estarmos na tua casa. Já usamos do tempo da escola dominical para estudarmos tua palavra, cada um em sua classe, e agora nos reunimos aqui no templo para ouvir o teu recado nesta manhã. Ó Deus, nós confiamos na ação do teu Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade, e dela dependemos, pois oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Quais são os seus alvos para 2016? Eu não vou dar aqui alvos para você. Eu vou dar subsídios para que você pense quais são os seus alvos. Caso você já estabeleceu alvos para o próximo ano, então que você use esses subsídios bíblicos, esses conceitos bíblicos, para que você possa saber se seus alvos estão dentro da vontade de Deus ou não, dentro dos parâmetros que a Bíblia estabelece ou não. Caso você ainda não estabeleceu, para que você use esses conceitos, então, bíblicos, essas verdades bíblicas, para estabelecer os seus alvos para 2016. E a primeira coisa que eu quero falar sobre isso, quero ser bem prático nisso, eu quero começar por aqueles que acham que estabelecer alvos não é preciso. Para aqueles que pensam que estabelecer alvos é algo inútil. A maioria das pessoas que dizem assim, falam pelo seguinte: pastor, eu estabeleci alvos para esse ano e não cumpri nenhum. Estabeleci alvos para o ano passado e não cumpri nenhum. Então é inútil ficar estabelecendo alvos. Nós vamos andar conforme der, nós vamos seguir o curso do rio, o curso da vida. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer a você sobre os alvos para o próximo ano é exatamente o fato que é um engano, é um erro não se ter alvos estabelecidos. Pensar que não é necessário estabelecer alvos não é o melhor para a sua vida. Pensar que não precisa ter alvos não é aquilo que Deus tem colocado na sua palavra. No exemplo de Josué, no primeiro capítulo, a Bíblia fala que Deus falou com Josué, e Deus estava exortando Josué: olha, tem muito bom ânimo, você vai precisar disso para se comportar bem lá na frente. E depois de anos que aquilo aconteceu, você vê que aquilo ficou tão impregnado na mente, no coração de Josué, que num momento de extrema dificuldade, no extremo de decisão, ele lembra disso, ele diz: olha, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu tenho um alvo, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Por que foi tão importante para Josué ter alvos estabelecidos? Porque no momento de dúvida, no momento de dificuldade, ele sabia para onde ia.
O alvo para ele foi extremamente importante, porque no momento que todo mundo estava em dúvida, o que a gente vai fazer? Josué falou assim, não, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho um alvo. Eu e minha casa vamos continuar firmes no caminho de Deus. Vocês podem fazer, olha, vocês querem ir para a direita, vocês vão. Vocês querem ir para a esquerda, parece que vocês não têm alvo nenhum na vida. Mas eu quero dizer claramente para vocês, Josué estava explicando para eles, eu e minha casa, nós vamos seguir no caminho que Deus deu como alvo para a gente. Eu tenho um exemplo disso, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 7. Leia comigo, por gentileza, Provérbios 7. Tem um fato ali interessante sobre essa questão que a gente pode aplicar dentro disso e não se ter alvos. É o exemplo ali de um jovem. No versículo 7, do capítulo 7 de Provérbios, vai ser descrito assim sobre ele: vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo. Então o texto começa narrando como é esse rapaz aqui. Eu vi entre os simples. Sabe o que são pessoas simples? Pessoas simples. Já viu a porteira de uma fazenda? A porteira ou a porta de um galpão? Se a porteira da fazenda estiver aberta, entra quem quer. Sai quem quer. Está livre a passagem. Uma pessoa simples, uma pessoa símplice, você pode descrever ela como uma pessoa que a porta fica aberta. Entra quem quer, sai quem quer. Agora, um sábio é alguém que tem a chave da sua porta. É o contrário. É alguém que tem o controle sobre a porta da sua vida. Ele apenas permite a entrada de quem ele quiser e ele apenas permite a saída de quem ele quiser. É o contrário de um simples. Aqui diz que um moço simples entrava quem quisesse na vida dele. Ele era alguém, no verso 7, falto de juízo. E os versos 8 e 9 demonstram esse cuidado, essa falta de cuidado. Ele passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. Ele tinha que fazer um caminho constante todos os dias. Aqui, logo depois vai ser descrito isso, a casa de uma prostituta na esquina. Ele podia escolher diversos caminhos, ele precisava passar naquela região diversas vezes ao dia, de manhã, de tarde, à madrugada, à noite. Mas a sua simplicidade, a sua falta de entendimento, fazia com que ao invés de ele se desviar do lugar daquela casa, ele passasse exatamente na esquina daquela casa. Aí estava o seu descuidado, a sua falta de cuidado. Eu não vou ler os versos 10 a 21, mas os versos 10 a 21 representam o convite dessa mulher a ele. A mulher vai sair e vai fazer um convite para ele. Ele está passando sempre aqui. Então aquela mulher sai e faz um convite. Você pode ler em casa os versos 10 a 21. E os versos 21 a 23 demonstram qual foi a reação dele, ou seja, como ele foi apanhado nisso. Observe. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue. Olha a descrição agora. Como o boi que vai para o matadouro, como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessasse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armada contra a sua vida. Ele é um sujeito assim. Ele não tem alvo, ele não tem propósito. Então, como ele corria risco, ele é apanhado nesse risco. Então, os versos 24 a 27 diz: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, não se deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Um jovem simples, alguém sem alvo, alguém sem propósito, que é apegado tão facilmente, que é pego tão facilmente. Isso é um exemplo do engano de não termos propósitos extremamente bem estabelecidos. A vida desse jovem é um exemplo disso. Uma vez que ele não tinha propósitos firmemente estabelecidos, ele foi facilmente pego no laço que essa mulher havia armado. Se fosse um jovem com propósitos e alvos muito bem estabelecidos, ele teria o juízo suficiente
para continuar nos seus alvos e não fazer esse desvio que acabou por destruir a vida dele. Então, a primeira coisa, não pense que não ter alvos é vantajoso, não é. Não penses que ter alvo é algo errado. Deus cuidará. Sim, é verdade, Deus cuidará. Mas Deus nos cuida ensinando-nos a termos alvos estabelecidos. Em segundo lugar, você pode errar por não estabelecer alvos. Agora, em segundo lugar, você pode errar por estabelecer o alvo errado. O segundo problema aqui, e a gente pode pensar isso para 2016, primeiro, eu vou passar 2016 sem alvo nenhum. Então, independente do lugar que você chegar, tá bom. Quem não faz um plano de viagem pode chegar a qualquer lugar. Esse é o seu destino. Ele não tem um alvo fixo. Agora, o segundo problema é você estabelecer o alvo, o destino errado. Talvez você estabelecer para o próximo ano alvos que não vão realmente ser proveitosos para a sua vida e para a glória de Deus. E eu quero usar um exemplo aqui, lendo o capítulo 12 de Lucas. Como que pode acontecer da gente estabelecer alvos errados para a nossa vida? Lucas capítulo 12, versos 16 a 20. Abra sua Bíblia comigo para nós entendermos o que diz esse texto. Então Jesus propõe uma parábola para eles. Lucas capítulo 12, verso 16. Ele diz assim: a herdade de um homem tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar os meus frutos. Então ele disse: olha, eu já sei o que eu vou fazer, olha o alvo dele. Eu derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Então eu vou dizer à minha alma: tu tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele estabeleceu 4 alvos, olha bem aqui, para a alma dele: descansa, come, bebe e folga. Esses são os alvos dele. Ele olha a situação e ele estabelece esse tipo de alvo. Nota que a mentalidade dele, e aqui o alvo errado estava ligado com a mentalidade dele, com a forma de pensar dele. Ele estabeleceu alvos 100% terrenos. Ele estabeleceu alvos 100% materiais. Ele estabeleceu alvo 100% de acordo com os seus desejos. Ele achou que era simplesmente dizer: farei isto, porque a prioridade dele era as suas riquezas. Você depois pode observar o que o Senhor disse para ele. Diz assim: louco, você é um louco. Hoje te pedirão a tua alma. Você não vai cumprir nenhum desses alvos que você estabeleceu. E você nem sabe quem é que vai atingir esses alvos que você estabeleceu para você mesmo. Ele estabeleceu alvos errados. E agora a gente tem que entender como que a gente é levado a estabelecer alvos errados. Qual é o mecanismo aí? Qual é o processo que envolve essa escolha de alvos errados? Qual é o processo que envolve eu estabelecer um alvo que não é o bem para a minha vida? Há 3 coisas envolvidas nesse processo de estabelecer um alvo errado. Primeira coisa, o nosso coração. Primeira coisa que nós devemos prestar muita atenção em estabelecer alvos é o nosso coração. Por vezes as pessoas estabelecem alvos de acordo com o desejo do seu coração. E elas podem até dizer assim: olha, estou estabelecendo o alvo certo, porque é isso que o meu coração deseja. O que você deseja para 2016? Qual é o alvo que você quer atingir? Daí você vai procurar dentro de você mesmo e encontra os desejos do seu coração e você diz assim: eu vou fazer aquilo que o meu coração quer. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Você o conhece? Então, primeiro, nós erramos nesse processo quando nós simplesmente queremos fazer o desejo do nosso coração. O coração é enganoso e pecaminoso, e eu posso dizer claramente com base bíblica, ele é o nosso pior inimigo. Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, cuidado.
não estabeleça o alvo de acordo com o desejo do seu coração. Em segundo lugar, um outro problema. Você pode estabelecer alvos para 2016 pensando assim: eu vou fazer o meu desejo. Ok, mas vamos pensar bem o que significa essa expressão, meu desejo. A Bíblia mostra claramente que nós temos algo em nós que se chama concupiscência. Exatamente, desejo. Nós temos os nossos desejos. E 1 João vai demonstrar que nós temos os desejos da carne, os desejos dos olhos e o desejo do nosso orgulho. Nota que se você estabelecer os alvos para 2016 baseado nos seus desejos, você pode estar estabelecendo alvos baseado nisso. Naquilo que sua carne deseja, naquilo que seus olhos desejam, naquilo que o seu orgulho deseja. Então preste atenção naquilo que Tiago diz, capítulo 1, versos 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. E depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Notem que o estabelecimento de um alvo errado vai resultar em morte lá na frente. Não só um coração corrompido, que é o nosso pior inimigo, não só um desejo que temos em nós mesmos, que é o nosso ponto fraco, mas em terceiro lugar, aquilo que tem que ter muito cuidado com ele, a nossa própria consciência. Você pode dizer assim: eu estabeleci esses alvos para 2016 e minha consciência está tranquila. Pode. Você já ouviu ou já leu, eu vou usar um exemplo forte, mas que entra aqui, sobre aquelas pessoas que são denominadas psicopatas? Já leu alguma coisa sobre isso? E sobre as atitudes que eles têm? Por exemplo, um psicopata, ele pode cometer uma série de homicídios, de assassinatos, e não se sentir mal por isso. Tranquilo. Ele pode ir preso, lá na prisão eles interrogam ele, está extremamente frio. Ele começa a contar em detalhes, tudo como foi. Ele pode ter cometido dezenas de crimes, mas ele sabe os detalhes de cada crime. E ele conta para os policiais como foi, e ele conta com detalhes. Então a vítima reagiu assim, ela fez assim, aqui ela estava com muita dor, começa a descrever dessa forma. Parece que aquilo para ele é como se estivesse num frigorífico sacrificando bois, animais. Não eram pessoas. Por que ele se comporta assim? Claro que a psiquiatria, a ciência, dá um monte de denominações para isso aí. Mas, biblicamente, quando você observa esse tipo de pessoa, você vê que há um ponto nele, que vamos dizer assim, é um ponto cego. É aquilo que a Bíblia chama de consciência. A consciência dele é de tal forma cauterizada, cega, que ele é incapaz de perceber as consequências de tudo aquilo que ele está fazendo. Exatamente esse é o cuidado que nós devemos ter com a nossa consciência. Eu estou estabelecendo alvos para 2016 e minha consciência está tranquila, não me acusa. Paulo diz que a consciência pode estar cauterizada, ser o seu ponto cego. Então, nem o coração, nem os seus desejos, nem a sua consciência são os árbitros finais dos alvos que você estabelece para o próximo ano. Ou seja, o árbitro final dos alvos que você tem não é você mesmo, mas é a própria pessoa do nosso Deus. O alvo final para dizer quais são, realmente o ponto final para dizer quais alvos eu tenho que ter para o próximo ano, é Deus e sua palavra. E não aquilo que eu tenho na minha mente, no meu coração ou nos meus desejos. Quando nós vamos estabelecer alvos, nós não temos que buscar a nossa consciência, o nosso coração pecaminoso, a nossa mente. Nós temos que buscar Deus e saber exatamente o que Deus quer de nós e saber exatamente o que Deus deseja que seja feito. Então isso concede que nós, no final de toda a jornada, aproveitemos e desfrutemos das bênçãos que Deus tem para aqueles que têm alvos certos. No final da sua jornada, Israel está se desviando dos caminhos de Deus.
No final da sua jornada, Josué mostra que Israel está em dúvida se deve seguir a Deus ou não. Você lembra toda a história descrita, a história dos espias, da falta de coragem, do temor. Será que é isso que Deus quer para a nossa vida mesmo? Será que é isso que Deus estabeleceu de alvo para nós como nação? Nós vamos adentrar essa terra e vamos conquistá-la ou não? Medo, dúvida, tudo pairava sobre o povo de Israel naquele momento. Mas um homem com alvo fez a diferença. Ele diz assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem seguir para qual lado vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós vamos permanecer no alvo que Deus estabeleceu. Agora, olhando para Josué e para nós completarmos isso, com base no que Josué se firmou para falar isso. Em primeiro lugar, Josué não foi um pessimista. Não. Se você lembra em Números, a questão que houve com os espias, Números capítulo 13, 12 homens vão espiar a terra. Quantos voltaram com más notícias? Com más notícias, 10. 10 diziam assim: olha gente, esse alvo aí está fora de cogitação, esse alvo aí é inatingível. 2 voltaram, Josué e Calebe, dizendo o quê? Deus já nos deu, Deus nos mandou ir, esse é o alvo, permaneçamos firmes. Você vê com isso que Josué não era o tipo de homem pessimista. Ele não era o tipo de homem que realmente desistia diante das primeiras dificuldades. Em segundo lugar, Josué lembrou daqueles que haviam feito a caminhada antes dele. Por que Josué estabeleceu-se e permaneceu firme no seu alvo? Porque ele acompanhou Moisés em toda a sua jornada e percebeu como Deus havia abençoado Moisés no alvo que Deus havia estabelecido para ele. Ele já tinha visto que Deus deu um alvo para Moisés e Moisés permaneceu firme naquele alvo e Deus o abençoou. Ele olha para trás, ele testemunhou a experiência de Moisés. Ele testemunhou, e Deuteronômio capítulo 31, verso 23, demonstra como isso teve influência na vida de Josué, porque diz assim: e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse, Deus está falando com ele, esforça-te, anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei com você como eu fui com Moisés. Em terceiro lugar, ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Números capítulo 27, verso 18 diz: então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Alvos certos são estabelecidos por pessoas que dão ouvidos ao Espírito Santo. E em quarto e último lugar, ele foi dependente de Deus para realizar aquilo que ele tinha a realizar. Abra sua Bíblia novamente, Josué capítulo 1. Eu quero terminar com algo que há aqui e que nós devemos pensar bem. Você pode dizer assim, pastor, Deus tem me mostrado o alvo, mas tem sido tão difícil. Deus tem me mostrado o alvo, mas eu tenho dúvida se eu realmente vou conseguir fazer o que Deus tem para mim. Eu tenho dúvida se realmente eu vou conseguir realizar aquilo que Deus quer que eu realize. Eu quero que você observe, capítulo 1, verso 6 do livro de Josué diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Esforça-te, tem o quê? Bom ânimo. O que estava diante dele? Você já pensou? Deus manda ele ter bom ânimo para quê? Josué, você está indo para a guerra. Você viu o tamanho dos inimigos. Eles são como gigantes. Eles têm exércitos. Ele sabia que muitos dos seus irmãos morreriam naquela guerra. A guerra da conquistação da Palestina, da conquista da Palestina.
Ele tinha uma guerra contra diversos povos mais preparados, mais armados e mais treinados que eles. Quem eram os israelitas diante daqueles exércitos? Deus sabia disso e Deus disse: esforça-te e tem bom ânimo. Para ir para a guerra tem que ter bom ânimo, senão você não vai. Agora olha o verso 7. Então somente esforça-te e tem o quê? Bom ânimo de novo? Não. Tem o quê? Muito bom ânimo. Está dizendo assim, para ir para a guerra você tem que ter bom ânimo. Agora, para isso que eu vou te dizer, você tem que ter muito bom ânimo, você tem que ter mais bom ânimo ainda. Para ir para a guerra, Deus mandou Josué ter bom ânimo. Mas Deus disse para ele ter muito bom ânimo para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Para guerrear, bom ânimo. Para fazer a vontade de Deus, muito bom ânimo. Se você estivesse agora entrando numa guerra, você teria que entrar na guerra com bom ânimo. Mas quando você estabelece alvos para o próximo ano, alvos dentro da vontade de Deus, alvos dentro daquilo que Deus quer, Deus está te dizendo, você tem que ter muito bom ânimo. Qual a forma de adentrar o próximo ano, se Deus nos permitir? Qual a forma de entrar um ano que as perspectivas estão dizendo são talvez as piores possíveis? Deus está dizendo, para você enfrentar a economia, o caos do nosso país, bom ânimo. Agora, para você fazer a vontade de Deus no próximo ano, muito bom ânimo. Porque a vontade de Deus está acima de qualquer outra coisa. Cumprir os alvos é importante. Agora, cumprir os alvos que Deus estabelece é mais importante ainda. O que eu termino dizendo é, em primeiro lugar, ore a Deus. Senhor, o que Tu queres da minha vida? Aonde o Senhor deseja que eu chegue? O que o Senhor quer que eu faça? Você vai perceber que Deus começa a abrir portas. Deus começa a abrir oportunidades para você glorificar o nome dEle. Ou seja, é Deus que determina isso. Mas quando nós buscamos a Ele em oração, Ele nos dá a resposta. Você orou e sabe o que Deus deseja de você? Persevere. Tenha muito bom ânimo. Não desista na primeira dificuldade. Não pense, porque algumas dificuldades surgiram, que Deus mudou de ideia. Deus não mudou. Persevere no alvo que Ele estabeleceu. Em terceiro e último, independente de qual alvo Deus deseja da sua vida, independente daquilo que Deus quer que você atinja, faça tudo para a glória dEle. Eu quero usar um exemplo com isso. Eu li uma reportagem alguns dias atrás sobre as pessoas que fazem a varreção das ruas. Aqueles que trabalham como garis, juntando lixo ou varrendo as ruas. E o título da reportagem era Os Trabalhadores Invisíveis. E um repórter, então, ele foi durante um dia trabalhar no lugar dessas pessoas. E quando ele trabalhou aquele dia e terminou, ele foi fazer o relato dele, ele disse, parecia que as pessoas não me viam. As pessoas passavam por mim e parecia que eu não estava ali. Eu estava varrendo a rua, juntando lixo, e às vezes elas passavam quase em cima de mim. Ninguém me deu um bom dia, ninguém me ofereceu água, eu era como alguém invisível. Mas ele disse assim, eles só iam perceber que eu não estava ali quando eu não fizesse o meu serviço. Quando o lixo permanecesse lá, quando a sujeira estivesse nas ruas, eles iam perceber que eu existia. Há outros, como autoridades, pessoas conhecidas, que elas são incapazes de passar na rua sem causar grande tumulto. Eu li a reportagem essa semana de um jogador de futebol que desembarcou num determinado país e quase fechou o aeroporto. Eu nem sei se ele joga mais, mas as pessoas afluíram em tal número para ali, simplesmente para ver aquela pessoa. Como eu aplico isso?
Talvez o alvo que Deus estabeleceu para você no próximo ano torne você alguém invisível. Torne você alguém que as pessoas não vão notar a sua presença. Isso significa que é o alvo errado? Não. Glorifique a Deus nesse alvo. Mesmo que ninguém mais perceba, mesmo que ninguém mais saiba o que Deus quer que você faça, faça. Glorifique a Deus, mesmo que seja de forma invisível. Se por acaso as pessoas vão perceber o que Deus quer de você no próximo ano, e elas vão entender como Deus quer te usar, e elas vão ver você sempre em atividade, você sempre estará à frente, então pratique a humildade. Faça tudo que Deus quer que você faça, mas da forma mais humilde possível. E glorifique a Deus da mesma forma. Se as pessoas verem ou não verem, tenha como alvo principal glorificar a Deus através daquilo que Ele quer que você faça. Vamos fechar os nossos olhos, enquanto pensamos nisso, vamos orar.